E aí pessoal, tudo bom? Chegamos à nossa reta final, no sexto e último vídeo desse material que eu preparei para vocês sobre esforços de torção. E nesse vídeo aqui especificamente, a gente vai estar finalizando aquelas relações do último vídeo, tá bom? Então sobre as fórmulas, sobre as relações que vão nos dar as fórmulas finais, as fórmulas principais para a resolução dos exercícios de torque e momento, ou esforço de torção, beleza? Então vamos lá. Beleza, pessoal? Então, finalizando as nossas relações para chegar finalmente nas fórmulas dos exercícios, que eu creio que é o que vocês mais querem, né? Eu também quero chegar logo nessas fórmulas, tá? De novo, a gente precisa se lembrar, pessoal, que o nosso material ele permanece no regime elástico. Diante disso, nós podemos definir, então, que a nossa tensão de cisalhamento máximo é igual a G. O que é o G? É o módulo de elasticidade transversal vezes o gama máximo. Ué, mas o que é o gama máximo? A gente não acabou de ver agora? O gama máximo é a deformação de cisalhamento máximo. E é justamente por conta desse carinha aqui que a gente consegue estabelecer mais uma relação. A gente consegue fazer mais uma substituição entre fórmulas. Mas qual fórmula que a gente vai utilizar? A que a gente acabou de definir agora na parte 4, que é deformação de cisalhamento é igual a o ρ dividido por C vezes o gama máximo, certinho? Então, substituindo uma na outra, nós chegamos que a tensão de cisalhamento é igual a tensão de cisalhamento máxima vezes ρ dividido por C. Belezinha, pessoal? Por que apareceu um ρ aqui, um tal aqui, sendo que aqui, nem aqui, tem um tal, só tem o tal máximo, né? Pessoal, eu já substituí esse tal, por quê? Porque substituindo uma equação na outra, uma relação na outra, nós chegamos em módulo de elasticidade vezes gama, vezes deformação de cisalhamento. E o que é o módulo de elasticidade vezes o gama? Se o gama não é máximo, então vai ser uma tensão de cisalhamento, certo? Então, tensão de cisalhamento é igual a tensão de cisalhamento máxima vezes ρ dividido por C. Belezinha? E por que eu trouxe aquela bendita daquela integral lá naquela parte inicial do vídeo, pessoal? Para a gente chegar nessa parte e poder novamente considerar ela para chegar em uma relação final para poder chegar na nossa fórmula dos exercícios, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente não acabou de achar uma tensão de cisalhamento, uma fórmula para tensão de cisalhamento? A gente, então, vai substituir esse nosso tal aqui na nossa integral. Resolvendo, então, isso daqui, nós vamos ter que o nosso torque, nosso esforço de torção vai ser igual a tensão de cisalhamento máximo vezes J. Mas, Vinícius, o que é J? Você nem explicou. O J é o momento polar de inércia, tá bom? Que a gente já vai falar sobre ele. Dividido pelo C. O que é o C? O raio máximo da nossa seção, né? O raio da nossa seção. Beleza? E o que a gente pode fazer aqui? Isolar a nossa tensão de cisalhamento máximo. Então, jogando, né, o C para lá, multiplicando e passando o J dividindo, né? De novo, o que é o J? Momento polar de inércia. Vinícius, mas o que é esse momento polar de inércia? Pessoal, esse momento polar de inércia ele vai ser definido segundo a nossa geometria do elemento, tá bom? Então, ele vai alterar segundo a geometria do elemento, beleza? A gente já vai falar sobre isso mais especificamente. Tendo isso, então, pessoal, a nossa tensão de cisalhamento máxima igual ao torque, igual ao esforço de torção vezes C dividido pelo momento polar de inércia, a gente consegue, então, entender que a partir do momento que a gente não utiliza o raio máximo, né, da nossa seção, utilizando, então, a distância do centro até um ponto qualquer na seção, nós colocamos o ρ, nós temos, então, a tensão de cisalhamento. Beleza? Essa, então, é a nossa fórmula final que a gente vai utilizar muito nos nossos exercícios. Beleza? Então, sempre analisando o torque, tá bom? Sempre analisando o esforço de torção, né? O ρ, que é a distância do centro até o ponto identificado naquela seção,
dividido pelo momento polar de inércia, que vai ser identificado pela geometria do elemento. Beleza? Então, principalmente no caso das seções circulares, tá bom? Das seções circulares, o momento polar de inércia para a seção circular maciça é igual a π vezes r, π vezes o raio da seção a quarta, dividido por 2, tá? Você pode colocar também que é π vezes c a quarta, dividido por 2. E aí você já consegue definir o momento polar de inércia para prosseguir na sua continha. Beleza? Mas ainda falta uma coisa que provavelmente você pode estar se perguntando. Mas Vinícius, beleza, você falou aí de seção circular, né? Na maioria das vezes seção circular. Mas eu lembro que lá na primeira parte você apresentou pra gente um elemento que estava sendo torcido, só que ele tinha uma seção vazada. Ele era circular, mas tinha uma seção vazada. E aí, como que eu calculo o momento de polar de inércia desse negócio? Pessoal, eu não esqueci disso, tá bom? E tá aqui, tá? Então a gente lembra, né, que o nosso material é elástico linear, então a tensão de cisalhamento ela cresce de forma linear à medida que nós nos afastamos do centro da nossa seção. E como eu falei para vocês, o J, o momento polar de inércia, depende da geometria do nosso material. Para a seção maciça, a gente já sabe que vai ser π vezes raio a quarta, olha só, até identifiquei um erro aqui, a quarta, dividido por 2, certo? E para o caso da nossa seção circular que é vazada, pessoal, a gente tem que considerar o raio tanto do início do nosso material quanto do fim. Então, a gente pode identificar por C1 e por C2, beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer? Considerar a tensão cisalhante justamente aonde o material inicia, beleza? Como que a gente vai, então, calcular o momento polar de inércia na seção vazada? O momento polar de inércia na seção vazada vai ser π dividido por 2 vezes, abre parênteses, C2, Vinícius, o que é o C2? C2 é a distância do centro até o final, até a extremidade da seção do nosso material, beleza? Então é o raio maior, o raio externo, né? A quarta menos C1. O que é o C1, Vinícius? C1 é a distância do centro até, né, o início do nosso material aqui, beleza? Que é identificada por C1, também a quarta. E aí fecha o parênteses e calculando isso aqui você consegue achar o momento polar de inércia para a seção circular vazada. Beleza, pessoal? Então é isso. Basicamente são essas as relações que a gente precisava estabelecer para chegar nos exercícios e entender o que você está fazendo, não somente pegar a fórmula e jogar lá e fazer, mas você precisa entender de onde elas saíram e também quais são as relações que foram feitas para chegar naquilo que você está calculando, beleza? Então eu vou colocar aqui de novo para vocês darem uma olhada que a tensão de cisalhamento é igual ao torque, é igual ao esforço de torção vezes ρ, a distância do centro até o ponto qualquer naquela seção transversal, dividido pelo momento polar de inércia. E quando você quiser calcular a tensão de cisalhamento máximo, você vai considerar o quê? Vai considerar o C, né? Que é justamente o que a gente já viu lá na parte 3, que é o raio máximo daquela nossa seção. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenha sido um vídeo claro e objetivo para vocês e que isso traga frutos para vocês através das provas, das tarefas, dos trabalhos, beleza? Não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais, e também, principalmente, de deixar o seu feedback nos comentários, porque isso ajuda muito na qualidade do canal, beleza? Um abração, pessoal, e joga lá fora!